de volta com mais um Tecnopolítica e nesse episódio nós vamos tratar de um problema muito sério que pode afetar muito a gestão, a coordenação da internet no Brasil. Todo mundo sabe que a internet no Brasil é uma das mais respeitadas do mundo. Ela tem uma gestão que é feita pelo Comitê Gestor da Internet. E isso tem uma longa história. E para falar sobre essa história, para falar sobre os riscos que a gestão da internet está vivendo hoje, eu estou aqui com a Flávia Lefebvre, que conhece muito bem o sistema de telecomunicações no Brasil e já foi também membro do Comitê Gestor da Internet do Brasil. Portanto, nós estamos aqui com a Flávia, que vai colocar o que é esse sistema que mantém a internet funcionando no Brasil. Flávia, muito obrigado por você estar aqui com a gente. Você já veio algumas vezes no Tecnopolítica. E antes de passar a palavra para você fazer a minha primeira questão, eu queria dizer que, olha aqui, ó, a gente lançou o livro do podcast Tecnopolítica. Tem 50 episódios selecionados que dão uma visão geral sobre os temas da tecnopolítica. Você pode pegar esse livro na Autonomia Literária. Olha aqui, ó, Autonomia Literária. Você vai entrar no site da Autonomia Literária, dando uma busca no seu buscador preferido, e vai ter logo ali na entrada do site esse livro Tecnopolítica. E ao comprar esse livro traz muita gente, inclusive a Flávia Lefebvre, o episódio dela falando dos bens retornáveis da telecomunicação. Muitas pessoas não entendem essas coisas, está lá pelo menos para você ir para o episódio sabendo o que ele vai dizer. É muito útil e você vai estar colaborando também com o Tecnopolítica. Bom, Flávia, existe na organização da internet brasileira uma separação entre o que a gente considera telecomunicações do que seriam serviços de valor agregado ou serviços de internet. Por que aconteceu isso? Conta aí pra gente. Bom, Sérgio, essa estratégia, essa opção de política de governança da internet, ela aconteceu em 1995. E aí é bom a gente lembrar que a gente ali estava no auge, né? A gente tinha acabado de aprovar a lei de reforma do Estado, com tendências liberalizantes, neoliberais, inspiradas no que aconteceu a partir dos anos 80 na Inglaterra, no Reino Unido, nos Estados Unidos, com o Reagan, etc. E ali, o que se fez a partir de então, né? Porque a nossa Constituição de 1988, ela colocava os serviços de telecomunicações como um todo como serviços públicos exclusivos da União Federal. E a União não poderia delegar a exploração desses serviços para empresas privadas. Nesse cenário de liberalização, já no governo Fernando Henrique Cardoso, nós tivemos uma emenda na Constituição Federal, seguindo essa linha que eu falei, que já vinha dos anos 80 na Inglaterra, nos Estados Unidos, dizendo o seguinte: olha, os serviços de telecomunicações continuam sendo exclusividade, competência exclusiva da União, porém ele pode, por concessão, autorização, permissão, delegar a exploração desses serviços para empresas privadas, havendo, isso está na emenda constitucional de 95, havendo uma agência reguladora, né, para definir com autonomia, com independência, para regular tecnicamente o setor. Bom, isso foi em 95, emendou-se a Constituição Federal. E em 95 também, com críticas, inclusive da minha parte,
o governo do Fernando Henrique Cardoso, o governo de Sérgio Mota, etc., por meio de 2 portarias, criou a norma 4, a chamada norma 4, que define o que são os serviços de valor adicionado e colocou lá o serviço de conexão à internet e os serviços que operam sobre a rede lógica, serviços como a gente tem os das plataformas hoje, de redes sociais, de informação, de buscador, etc. Tudo isso, de acordo com essa norma 4, aprovada por portaria de 1995, era chamado de serviço de valor adicionado e separou-se das telecomunicações porque não se queria que a internet, que naquela época estava ganhando um grande impulso, ficasse sob o controle exclusivo da União, como eram os serviços de telecomunicações. Bom, aprovada a emenda constitucional em 95, criou-se, então, em 97, a Lei Geral de Telecomunicações, prevendo, né, a instalação da Anatel, para que a Anatel pudesse atuar como agência reguladora, e nos artigos 60 e 61 da Lei Geral de Telecomunicações, a Lei Geral, a LGT, ela manteve a separação e a classificação de serviços de telecomunicações diferentes dos serviços de internet, denominados de serviço de valor adicionado, deixando claro, expresso, como está na LGT, que os 2 serviços não se confundem e que as atribuições da Anatel se circunscrevem exclusivamente aos serviços de telecomunicações. Que a Anatel só poderia regular a relação comercial, contratual, entre os prestadores de serviço de valor adicionado e os prestadores de serviço de telecomunicações detentores das redes físicas, né, que sustentam a operação dos serviços de internet. Isso está expresso na lei, é inequívoco, não tem diferença nenhuma. E o que aconteceu, Flávia, agora? De um tempo para cá, e eu vou aqui lembrar que isso não faz pouco tempo, e eu venho gritando sobre isso há alguns anos, a Anatel, né, resolve que ela quer modificar essa situação. Ela aprova em 2001 uma resolução de um serviço, contra as atribuições dela, ela cria um serviço de comunicação multimídia, e já começa a dar os primeiros passos para dizendo que, por conta da convergência tecnológica, esses serviços de internet, eles estariam sob a sua atribuição. A primeira resolução que a Anatel faz nesse sentido é de 2001, Sérgio. E naquela época eu falei, olha, tem 2 problemas graves aí. Primeiro, a Anatel é uma agência, como está expresso na lei, implementadora de política pública. Ela não cria política pública. Por quê? Porque o grau de representatividade democrática dentro das agências é muito reduzido. Não é como você ter o poder regulamentar do poder executivo, onde você tem um presidente eleito que nomeia seus ministros, ou o poder legislativo, que é composto por deputados eleitos, senadores eleitos. Então, as agências, o que elas fazem? Elas têm o poder de pegar uma lei que já existe, né, e, sem restringir ou ampliar o que está expresso na lei, ela vai dar materialidade técnica para aquela lei ser aplicada. Né, e vai fiscalizar o setor, vai fiscalizar as empresas de telecomunicações e etc. e tal. Só que a Anatel começa a mudar isso, ela cria um serviço, o que, na minha compreensão, a criação de um serviço de telecomunicações
é um ato de política de telecomunicações e não um ato regulamentar meramente. Então, eu acho que naquele momento, em 2001, a Anatel já extrapolava a sua atribuição legal. Depois, essa mesma resolução que ela aprovou lá em 2001, quando foi em 2016, ela mudou e quando ela conceituou novamente o serviço, ela enfiou mais coisas no conceito de serviço para tentar colocar ali os serviços de internet para ela poder regular. Tudo isso ela foi fazendo, comendo pelas bordas, né, como se diz. Entendo. E por que a Anatel hoje, né, de uns 3 anos para cá, ela vem sendo mais agressiva com relação a essa intenção de puxar a internet para suas atribuições? Porque, obviamente, as telecomunicações, os serviços de telecomunicações vêm perdendo relevância econômica, né? Tirando a questão da infraestrutura, que ainda é muito importante, mas os serviços em si, telefonia fixa, telefonia, esses serviços hoje, quase todos operam sobre redes lógicas de internet, né? Rede IP. Exatamente. Então, a Anatel vem tentando modificar a norma 4. Eu mesma já participei de diversas consultas públicas onde ela tentou revogar essa norma 4, que é aquela norma, vamos lembrar, que faz a diferenciação entre telecomunicações e SVA, né, Serviço de Valor Adicionado, várias vezes. E quando foi agora, há 1 mês atrás, 2 meses atrás, não me lembro a data exatamente, a Anatel, que é uma agência reguladora, uma autarquia, resolveu dar um cavalo de pau, entendeu? Ela, numa decisão do Conselho Diretor, ela revoga a norma 4, que é uma norma editada pelo Poder Executivo, por 2 ministérios, Ministério das Comunicações e Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, que criaram a norma 4 e o CGI, né? E diz, então, que internet é telecomunicações, que não existe mais essa diferenciação. E, para isso, ela diz que tem um artigo na LGT, o inciso 1 do artigo 214 da LGT, que diz que ela tem poderes para gradativamente substituir por regulamentação, a ser dedicada por ela, a agência, a normas para o cumprimento dessa lei. Só que, o que também essa justificativa, né? Ela pode substituir a normativa que foi feita desde antes da sua existência, que diga respeito a telecomunicações. Mas espera aí, deixa eu falar uma coisa, Flávia. Eu me lembro, eu vou recuar só um pouquinho. Eu tive um grande embate, você também, muitos dos ativistas digitais também, com a Anatel, porque ela tinha um interesse de combater a ideia de neutralidade na rede. O que é a neutralidade na rede? É o que a gente consolidou no Marco Civil, que diz que o controlador do cabo, da fibra ótica, do satélite, da telecomunicação, ele não pode interferir no conteúdo do que passa por sua rede, exceto por motivos técnicos. O que seria motivos técnicos? Que sempre foi uma grande preocupação. Por exemplo, passar um e-mail é diferente de passar a voz sobre IP, porque a voz sobre IP é uma chamada de streaming, por exemplo, ela tem que ser encadeada, o pacote que veio antes tem que continuar antes. Enfim, tem alguns problemas técnicos que ela poderia otimizar isso, melhorar isso. Mas por que eles eram contra essa ideia de que eles que controlam o cabo, eles poderem interferir nos conteúdos? Porque exatamente é o que você já tinha falado. As operadoras de telefonia tinham perdido importância econômica por causa dos telefones. Muita gente nem tem mais telefone em casa, tem conexão de internet, né? Então, o que acontece? Eles queriam criar
vários negócios dentro dos seus cabos, né? Que lembra que se você fosse acessar multimídia, como a gente falava no passado, você teria que pagar mais caro. E a neutralidade da rede proíbe que você faça esse tipo de negócio dentro, né, da conectividade ali. E agora me parece que se a Anatel, posso estar enganado, mas se a Anatel quer falar que internet, ou no caso brasileiro, serviço de valor adicionado, é a mesma coisa que telecom, isso permite que ela retome o debate contra a neutralidade da rede, para poder fazer vários negócios numa disputa de grandes players do capital mundial, que são as operadoras de telecom, que hoje muitos dos antigos provedores, ou provedores de aplicação, né, como a gente chamava, como é o Google. Hoje o Google e o Grupo Meta têm várias redes de telecom. Então, talvez... hoje eles possam ter o mesmo interesse. Ou seja, como que se avalia essa questão? Isso tem a ver mesmo com também essa questão, isso que a gente chamava de neutralidade na rede? Tem tudo a ver, Sérgio, porque a questão é a seguinte: considerando que a internet ganha uma relevância econômica inquestionável hoje, porque não se faz nada hoje sem a internet, né? É lógico que as empresas, tanto as empresas de telecomunicações, quanto as empresas provedoras de conexão à internet, porque serviço de conexão à internet, hoje, pela norma 4, não é serviço de telecomunicações, é serviço de valor adicionado. E as empresas, elas querem, tanto as de telecomunicação quanto as provedoras de aplicações e etc., para elas é muito mais cômodo, né, ter os debates feitos dentro de uma agência do que num ambiente multissetorial e democrático, como é o CGI, e ter que aturar a Flávia Lefebvre, o Sérgio Amadeu, a Renata Miele, o Rodolfo Avelino, a Bia Barbosa, entendeu? Assim, nós somos os chatos do pedaço, e a gente torna o processo regulatório muito mais complexo, né? Ocorre que a Anatel, ela, como eu disse aqui, ela é um organismo, ela é uma autarquia, e o que caracteriza a autarquia é essa centralização e essa restrição à definição de regras com base em aspectos técnicos, né? Ainda que na Anatel a gente tenha um conselho consultivo, e eu posso te dizer, porque eu fiz parte do conselho consultivo da Anatel, representando os consumidores, e tenho experiências terríveis para relatar, e documentadas, e que chegaram na justiça, porque eu levei para a justiça questões gravíssimas, né, que aconteciam dentro da Anatel. A questão é essa, é uma questão econômica. A gente está vivendo um momento em que existe uma resistência dos atores econômicos, dos agentes econômicos, a uma regulação mais democrática, né? Eles não querem. Você vê, por exemplo, as plataformas, elas resistiram contra a aprovação do PL 2630, que era o PL para fazer transparência, responsabilidade e liberdade na internet, o famoso PL das fake news, resistem contra o PL da inteligência artificial, 2338, e tudo isso está muito claro hoje, porque desde que o Trump ganhou, né, com um apoio econômico, e não só econômico, mas com apoio algorítmico dessas plataformas, né?
para viabilizar a eleição do Trump, eles agora deixaram muito claro. O Trump, por exemplo, já revogou, desde que se elegeu, uma série de normas que tinham sido editadas pelo governo Biden para impor obrigações de transparência para as empresas que operam inteligência artificial, que eles não querem. Eles não querem transparência, eles não querem uma governança democrática sobre esses serviços. Eles querem manter a hegemonia e a preponderância das empresas que dominam hoje o mercado de tecnologia no mundo, que são as 8 primeiras, pelo menos, são todas estadunidenses. Então, e as empresas de telecomunicações, como você muito bem lembrou, e a gente teve embates enormes com Eduardo Cunha, que representava os interesses das empresas de telecomunicações na época em que tinham os debates sobre o Marco Civil da Internet, elas não queriam a neutralidade da rede de jeito nenhum. Por quê? Porque o Marco Civil diz o seguinte, lá no artigo 9º, que fala sobre a neutralidade, né? Fala: o responsável pela transmissão, comutação ou roteamento tem o dever de tratar de forma isonômica quaisquer pacotes de dados, sem distinção por conteúdo, origem e destino, serviço, terminal ou aplicação. O que eles queriam? As empresas de telecomunicações, elas queriam poder fazer acordos, por exemplo, com a Netflix e dizer assim: olha, eu vou te cobrar mais para os teus pacotes, os pacotes de dados dos teus serviços, terem o tráfego na rede privilegiada. Né? Enfim, eles queriam acordos comerciais que viabilizassem para eles transformar a internet numa TV a cabo, praticamente. Praticamente isso. Era praticamente isso. E a gente teve debates fortíssimos, foi duro, mas a gente conseguiu aprovar por conta de todo um contexto. A gente estava no governo Dilma, etc. Teve o evento lá do Edward Snowden, enfim, teve uma série de circunstâncias que ajudaram que a gente aprovasse o Marco Civil como ele veio, garantindo a neutralidade da rede, contra o que a Anatel sempre foi contra. A Anatel sempre foi contra. E aqui eu tenho testemunho de vários processos onde a gente defende a neutralidade da rede, porque os pacotes predominantes de internet que são comercializados via telefonia móvel, todos violam a neutralidade da rede, com o aval da Anatel, apesar dos processos todos que a gente tem, no Ministério Público Federal, no Ministério da Justiça, etc. Então, a questão é essa, é isso. E agora, o cenário da inteligência artificial, agora, que eles dizem que é incompatível com a neutralidade da rede, o que eles querem é isso, entendeu? O que é mesmo? É incompatível? Eles dizem que é incompatível porque existem... As desculpas são sempre muito nobres, né, Sérgio? É assim, a gente precisa, por exemplo, ter condições de privilegiar os serviços de telemedicina, que devem ser muito mais rápidos, receber um tratamento privilegiado em relação ao seu Facebook, ao seu blog, ao Tecnopolítica, ao meu blog, por exemplo, entendeu? Deixa eu te falar, Flávia, eu me lembro uma vez que um presidente de uma dessas teles, não vem ao caso agora, ele diz assim: por que as pessoas insistem em usar a internet nesse período do dia? Eles deviam usar no outro período que faria mais sentido. Ou seja, o cara, para não aumentar, não iluminar mais as redes de fibra óticas, aliás, não colocar mais fibra ótica onde tem que colocar, ele quer mudar o comportamento das pessoas. Eu me lembro que era... E a Anatel sempre deu cobertura às teles, a bem da verdade, porque é preciso que se diga, as agências regulatórias, como mecanismo de controle social, que o neoliberalismo inventou para controlar a privatização, ela é bastante frágil, né? Porque existem as portas giratórias, né? Muitos técnicos da Anatel
vão trabalhar nas operadoras de telecom, alguns viram até presidente das operadoras. Vários no caso do Brasil. Vários. Não vê o caso, Flávia, de quem é ou quem não é. Mas é só vocês olharem olha, vá na própria Anatel, veja quem são os presidentes e depois dá uma busca no nome e vê onde eles foram trabalhar depois. E ou seja, superintendentes também, né? Como? E superintendentes da agência também. Isso a valer, tem muitos, né? Então... E tem alguns, Sérgio, que saíram da agência, sim, foram trabalhar para, por exemplo, a Abrafix, associação que representava as empresas de telecomunicações, e depois, quando deu pepino lá dentro da agência, com os objetivos que eles tinham, e não deu certo, como foi o caso da rede de backhaul, que a gente foi para a justiça denunciar, o cara voltou de novo para a agência. Aí ele foi lá, resolveu o problema e depois ele saiu de novo e foi de novo trabalhar. Então, Sérgio, agora, justiça seja feita, né? Isso não é um fenômeno aqui da Anatel. Todas as agências são assim e não é um fenômeno brasileiro. Tanto é que na doutrina de direito administrativo, claro, isso é denominado já como capitalismo regulatório. Porque o neoliberalismo, como um esperneio do capitalismo num momento em que ele precisava economicamente reagir, né, ele criou todos esses mecanismos e as agências fazem parte desse cenário, né? Então, as agências, elas atendem, por isso que elas atendem muito mais os interesses dos agentes econômicos do que nossos como sociedade. E por isso é que sempre foi tão importante, no caso da internet, a gente ter essa previsão, primeiro expresso naquela portaria lá de 95, que criou o Comitê Gestor da Internet, e depois o NIC como braço executivo do comitê, depois o decreto decreto presidencial de 2003, já no governo Lula, que institucionalizou o Comitê Gestor da Internet, sim, como um órgão multissetorial, né, de governança da internet, com as atribuições que o NIC tem, né? E depois o Marco Civil da Internet, que no artigo aqui, vou abrir, eu acho que é o 23 ou 24, diz o seguinte, que eu acho que vale a pena a gente até ler para ficar bem claro, né? Constituem diretrizes para a atuação da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios no desenvolvimento da internet do Brasil. Estabelecimento de mecanismos de governança multiparticipativa, transparente, colaborativa e democrática, com a participação do governo, do setor empresarial, da sociedade civil, da comunidade acadêmica, promoção da racionalização da gestão, olha só, promoção da racionalização da gestão, expansão e uso da internet com participação do Comitê Gestor da Internet no Brasil, e assim vai adiante. Ou seja, aqui no Brasil, a governança da internet, por lei, ela é multissetorial. Sim. Né? E essa constituição multissetorial não se adapta à constituição de uma autarquia, como é o caso da Anatel. São duas concepções incompatíveis, né? Agora, vamos falar de uma coisa. Eu estou achando, olha que interessante, eles, de uma maneira, me parece até discutível se ela é constitucional, vamos falar assim, se ela é juridicamente sólida, eles anulam a norma 4, a própria Anatel, né? Que eu tenho dúvidas aí com a sua explicação se eles poderiam fazer isso ou não. Mas, ao mesmo tempo, eles têm mobilizações no Congresso Nacional. Tem um projeto de lei, Flávia, que está começando a andar, que é de interesse de forças políticas que tem muitas relações com grandes corporações, né? E esse projeto é um projeto de lei
4557 de 2024, olha que curioso. E ele passa, ele subordina claramente, Flávia, o Comitê Gestor da Internet e o NIC-BR, os dois, à Anatel. Quer dizer, que é um objetivo seguinte, olha, quem vai mandar em vocês é essa agência complacente com as operadoras de telecom, que hoje tem interesses muito comuns com as big techs, e ambos estão submetidos aos grandes, vou chamar assim, fundos de investimento financeiro, ao capital financeiro internacional. Então parece uma coisa meio articulada, porque é muita coincidência você anula a norma 4, que é uma medida que a Anatel não poderia fazer, só que ao mesmo tempo eles, por via das dúvidas, vão fazendo andar um projeto de lei, que aí sim, um projeto de lei que pode ter falhas, sem dúvida, mas é um projeto que, se for aprovado, ele passa a gestão da internet para esse fiscalizador tão querido pelos fiscalizados, que é a Anatel. Então, você não acha isso um grave risco para o funcionamento dos órgãos que são vitais aí para a internet do Brasil, né? É um risco enorme, Sérgio, para a garantia da internet como um ambiente democrático e transparente, sabe? Por quê? Porque você estava lá no CGI também, se não me engano. Sim. A gente teve uma gestão, um mandato onde a gente estava juntos lá. Não sei se você estava no mandato quando a gente discutiu o decreto que regulamentou o Comitê Gestor, o Marco Civil da Internet, né? Que a lei previa que na parte de neutralidade e de proteção de dados que houvesse um decreto e que a Anatel e o CGI tivessem participação na construção desse decreto. E nós, então, desenvolvemos um texto dentro do CGI que diga-se de passagem, tem assento lá na Anatel. A Anatel tem assento no CGI. Dos 9 assentos que são do governo, um deles é da Anatel, né? Que o CGI tem 21 cadeiras. Então, são 9 do governo, 4 das empresas, 4 do terceiro setor, 3 do setor acadêmico e o notório Saber, que é o acadêmico também. Que é acadêmico também e que é o presidente do NIC-BR, no caso do Enigético, né? Então, a gente ali, quando a gente construiu aquele texto, assim como, né, antes até, e eu não estava e você estava, foi construído o decálogo de princípios para a governança da internet neste ambiente democrático, com a participação da Anatel, onde a neutralidade da rede, a universalização, a inimputabilidade da rede, princípios importantíssimos para a garantia de que a internet seja um espaço que garanta a liberdade de expressão, que garanta a democracia, etc., foram definidos e serviram de inspiração até para o Marco Civil, né? Porque o Decálogo de Princípios é de 2009 e o Marco Civil da Internet é de 2014 e depois o decreto que regulamenta é de 2016. Então, você, mais do que ninguém, conhece como foram os debates ali e como foi importante a gente ter um ambiente com participação de vários segmentos da sociedade para garantir esses princípios, né? Na hora que isso cai dentro do universo da Anatel, pode esquecer. E aí eu tenho, porque eu acompanho o setor de telecomunicações desde 1998, que foi quando aconteceu a privatização do sistema Telebrás, eu vou te dizer que as coisas que acontecem lá dentro, para usar uma expressão antiga, são do arco da velha, entendeu? São inacreditáveis as coisas que acontecem lá. É retirada de cláusula de contrato já publicado no Diário Oficial,
que beneficia em bilhões as empresas de telecomunicações, que a gente teve que ir para a justiça para voltar a cláusula para garantir a reversibilidade, entre outras cocitas mais muito complicadas, né? Mas que estão devidamente documentadas, sendo que a última delas, gravíssima, foram os acordos que foram feitos agora, mudando as concessões, autorizações da telefonia fixa, e com a entrega de 101 bilhões de reais de patrimônio público para essas empresas, né? Com o aval da Anatel, com o empenho da Anatel que você não pode imaginar. E agora, né, nesse cenário em que os data centers são infraestruturas importantíssimas e etc. e tal, eles não querem essa discussão dentro de um ambiente multissetorial e democrático. Eles preferem que isso se dê dentro de um ambiente pouco transparente, opaco, pouco democrático, onde predominam os interesses econômicos. E é isso. Todo esse movimento nada mais é do que isso, um esperneio dos interesses econômicos das grandes empresas que atuam nesse setor, que dominam hoje. É bem curioso, né? Quer dizer, é bem perigoso, na verdade, você está chamando essa atenção, porque há um processo na internet de concentração brutal de poder, né? De poder computacional, poder econômico, portanto, nessas big techs, né? Você tem uma ideia, e cada vez mais essas empresas, que são empresas de inteligência artificial, né? Elas precisam ser uma draga de dados do mundo, do planeta inteiro, portanto, elas precisam de muita conexão, muitos cabos, então elas estão num conúbio com essas outras empresas mais tradicionais, mais antigas, né? Que são as empresas de telecom. E quando você tira a sociedade civil, as próprias pequenas empresas que podem participar do processo mundial, né? Exato, a academia principal, você cria uma situação onde o que já é um processo de concentração econômica passa a ser também um processo autocrático político, né? Porque eles vão dominando tudo. Então, eu acho que não é nenhum exagero a gente falar que os sindicatos, as entidades da sociedade civil, as pequenas organizações que precisam usar a internet, elas deveriam ficar espertas, porque se começa a mudar regras de domínio, regras de tráfico de neutralidade, Sérgio. De neutralidade, de backbones, de backroll. Sabe o que vai acontecer? Quem vai se prejudicar não serão os grandes. Eu só não tenho nenhuma dúvida se você passar a gestão da internet para esse órgão que já atende os interesses das grandes corporações. Sim. Então é muito perigoso, as pessoas precisam ficar ligadas nisso, né? Agora, Flávia, qual que seria, assim, num primeiro momento que você pensa, esse projeto de lei, eu vejo coisas assim, ele tira pedaços, assim, tem passagens que eu queria até te falar, ó. É uma coisa estranha, uma hora ele fala que adotar os procedimentos administrativos operacionais necessários à gestão da internet no Brasil, segundo padrões internacionais aceitos pelos órgãos de cúpula da internet. Aí depois, ele no artigo seguinte fala que cabe à Anatel, né, eu estou resumindo, implementar em sua esfera de atribuições política nacional de telecomunicações. Quer dizer, é o que você tinha alertado, a Anatel passa a ser o Ministério das Comunicações, né? Mas tudo bem. Implementar é o que ela já faz. Acontece que ela vai implementar as telecomunicações e a internet, porque ela... Não ela classifica a internet como telecomunicação. Supervisionar, não é uma confusão, supervisionar as atividades do comitê gestor.
Sim. Aí ele depois vai dizer que executar o registro e manutenção de nomes de domínio. Quer dizer, ele passa o NIC direto para a Anatel, mas mantém o comitê gestor. É uma coisa meio assim feita. E aí ele multa a composição, ele coloca mais gente de órgãos legislativos e tal. E ele diz na justificativa, curioso, né? Ele fala que a gestão da internet no Brasil funciona bem, a do comitê gestor, mas que tem uma instabilidade jurídica que ele precisa resolver. Na verdade, o que ele vai trazer é a instabilidade jurídica para o universo da internet, do jeito que está o projeto, né? E aí, numa situação de confusão, onde a Anatel sempre quis dar as cartas na internet, eu, por exemplo, até hoje acho que o sistema de cobrança que eles fazem viola o Marco Civil, porque viola a neutralidade da rede, eles concordam com isso, e é muito difícil você encaminhar resistência aos interesses das grandes corporações lá. Então, eu temo que a gente vai ficar numa situação de muito risco. Não sei. Olha, muito risco, e não só no campo da governança em si da internet, Sérgio, mas também na forma como se organiza hoje os registros de domínio, que são feitos com uma extrema eficiência pelo NIC há muitos anos, né, há mais de 30 anos, e que cujos recursos, e aí a Anatel também tem olho nisso, porque você, para registrar um domínio, você paga lá um tanto para o NIC-BR. Só que o NIC-BR é uma organização sem fins lucrativos. Então, esse dinheiro ele tem que ser aplicado nas finalidades sociais do NIC, que são o quê? Estimular a cultura da internet no Brasil, estimular todas as diretrizes de segurança, de neutralidade, enfim. A pesquisa sobre a internet. Pesquisa sobre a internet e tudo. E esse dinheiro efetivamente tem sido aplicado nisso e mais, né? E isso é muito importante e as pessoas não sabem disso. É aplicado numa infraestrutura estratégica e física, que são os pontos de troca de tráfego, e os PTTs é o projeto IX do NIC-BR, e que é responsável, é um dos, eu acho que não sei se está no primeiro ou no segundo lugar hoje, na quantidade, não sei quantos terabytes. Primeiro ou segundo com Frankfurt, em geral passa. Exatamente. São Paulo, Frankfurt. E as pessoas não entendem que esses PTTs, né, esses pontos de troca de tráfego, eles são infraestruturas físicas que aproximam, né, as redes dos usuários dessas redes. Então, as empresas que têm conteúdo, por exemplo, ao invés de como era antigamente, antes da gente ter esses pontos de troca de tráfego, que você precisava fazer um caminho na rede onde estavam os data centers dessas empresas lá nos Estados Unidos, ou seja lá onde for, ou na África, na Europa, sei lá onde, e de ir até lá e voltar, né? O que acontece? A Netflix, as empresas de telecomunicações, todas elas usam os pontos de troca de tráfego que aproximam os conteúdos de nós consumidores e tornam a internet muito mais confiável. A Anatel gosta disso? Não. As empresas de telecomunicações gostam disso? Não. Tanto é que eu posso dizer, porque eu estava no comitê gestor da internet, eu não sei qual é a situação hoje. Mas as empresas de telecomunicações usavam os PTTs e não pagavam. Não pagavam o NIC. Ficavam devendo ao NIC. Entendeu? Então, a gente tem uma gama de interesses envolvidos nesse
projeto de lei, que é uma confissão. Para mim, esse projeto de lei é uma confissão de que a Anatel sabe que essa revogação que ela fez da norma 4 não vale nada, é inconstitucional. Ela não poderia ter feito isso, em hipótese nenhuma. Eu não sei se isso vai parar na justiça, mas se parar na justiça, não segura isso daí. Esse projeto, né, de acabar com a norma 4, de submeter o CGI às decisões da Anatel e etc., ele na realidade, ele busca, né, abocanhar para a mão dos interesses econômicos todos esses aspectos, não só a governança, mas a questão da grana que se ganha com o registro de domínios, a previsão e a instalação de uma forma democrática dos PTTs no Brasil todo, né? Então, a gente está falando de altos riscos, porque a qualidade da internet no Brasil... Eu acabei de voltar de Londres há pouco tempo. Olha, eu vou dizer para você, a nossa internet funciona muito bem, entendeu? E eu acho que muito por conta do projeto X que a gente tem aqui. Sim. E tudo isso está em risco, porque a gente vê, por exemplo, a gente, né, das entidades, do Instituto NUPEF, onde eu estou hoje, do IDEC, do Coletivo Digital, de todas essas entidades que estão na coalizão Direitos na Rede, né? A gente tem discussões homéricas com a Anatel, porque ela ignora completamente garantias que estão no Marco Civil da Internet. Aliás, uma das coisas que me chama a atenção nesse PL é o fato dele não fazer referência ao Marco Civil. Ele faz referência à LGT, né, para mudar as atribuições da Anatel, para a Anatel poder abocanhar aí a internet, mas não fala sobre o Marco Civil. Então, esse projeto de lei é uma confissão clara, né, de que a Anatel não poderia ter feito isso, de que, de fato, é necessário uma lei para se mudar uma opção de política pública que se fez lá em 1995, né? E a gente, para isso, a gente precisaria instaurar uma discussão amplamente democrática, a começar pelo Comitê Gestor da Internet, né, para se fazer essa mudança de política pública, da lógica da política pública da internet. E veja bem, olha como a Anatel atua, né? Vou chamar a atenção aqui. A Anatel tem assento no CGI. Pois é. Ela fez a modificação da norma 4 e não levou o debate para o CGI. Você entendeu? Então, isso é a Anatel, né? Eu poderia ficar aqui discorrendo, eu não quero, não vale a pena, mas eu poderia discorrer aqui sobre várias irregularidades gravíssimas que a Anatel já tem cometido, com consequências gravíssimas para a soberania sobre o serviço de telecomunicações, como foi agora o último, a entrega das redes públicas para empresas dominadas pelo BTG Pactual, né? Pela Telefônica da Espanha. Hoje a gente depende dessas empresas, essas redes que eram públicas se tornaram redes privadas. Então, esse é um exemplo, é o mais recente, mas tem muitos, né? Então, a gente colocar a governança da internet na mão da Anatel é um risco gravíssimo. Perigo. Flávia, a gente está chegando ao final aqui, eu agradeço muito a sua participação aqui, porque você participou tanto do ambiente da Anatel, do conselho, né? Você acompanha essa questão desde a época da privatização e trouxe uma questão muito interessante. O que lá atrás era muito importante como medida para diminuir a força do setor público, depois consolida um modelo que, diante da situação atual do neoliberalismo, é ruim para o neoliberalismo, que é o modelo, né, onde a sociedade civil, a academia, pequenas empresas podem chegar nos processos de decisão sobre a internet. Coisa que na Anatel não vai chegar.
né? A gente não vai conseguir fazer isso. Então, eu queria dizer que eu agradeço muito a sua também, você contar essa história, você esclarecer isso, chamar a atenção dos nossos ouvintes para esse mega problema que nós vamos, infelizmente, ter que enfrentar. Já estamos enfrentando e vamos ter que fazer virar, na verdade, luta, né? Fica ligado aí, sindicato, entidade, fica ligado aí, pequenas empresas. Alternativa, canais de TV na internet, sabe? Esse pessoal tem que ficar de olho. Ficar de olho e vamos para frente. Agora, antes de acabar mesmo, agradeço novamente a sua presença e vou dizer o seguinte, aqui, ó, Tecnopolítica, nossa, o livro Tecnopolítica, que tem os 50 episódios selecionados dentro de 240. Um deles está aqui com a Flávia Lefebvre, que ela conta também como que foi praticamente dado uma infraestrutura a preço de banana para as operadoras, com a anuência aí da própria Anatel. Então, a gente, nesse livro aqui, você vai estar conhecendo o que são os temas tecnopolíticos e vai estar ajudando o podcast, mas principalmente vai ter um cenário onde a tecnologia ela assume formas de autoridade, ela assume poder político e econômico. É importante que a gente fique ligado nisso e você pode dar um clique, divulgar esse episódio, principalmente esse episódio, porque olha só, nós temos que enfrentar esses ataques à internet, à gestão democrática da internet. Então, dê um clique aí e obrigado, Flávia. Até a próxima. Eu que agradeço, Sérgio. Abraço a todas e todos. Fique ligado no próximo Tecnopolítica. Bye, bye.